Bom dia, queridos pais, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui a minha devocional. Devocional hoje é no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, né? Quando a gente faz uma devocional, a gente não simplesmente lê, sai lendo, né? A gente faz meditações e reflexões. Então é sempre uma quantidade pouca ali de leitura e a maior parte é de reflexão. Antes de mais nada, orar ao Senhor. Deus, quero louvar o seu nome, Deus, nesta manhã, hoje, manhã de terça-feira, agradecer ao Senhor pela noite de ontem, pela noite de paz, de descanso. Obrigado pela proteção, pelos livramentos, ó Deus. Obrigado por me permitir acordar mais uma manhã. Obrigado pela minha família, pela vida da minha esposa, pela vida das minhas filhas. Que o Senhor possa guardá-las, ó Deus, onde estiverem, protegê-las, livrá-las do mal, livrar dos perigos. Continue nos abençoando, nos guardando, nos dando saúde, livrando-nos, ó Deus, das enfermidades, das doenças, de todo mal, dos acidentes, ó Deus, de pessoas mal intencionadas. Livra-nos, ó Pai, que os teus anjos possam nos guardar a todo tempo, a todo momento. Pai querido, que este dia seja um dia abençoado na minha vida, na vida da minha casa, da minha família, que o Senhor esteja conosco sempre, que a sua presença faça diferença na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E agora vamos então à nossa leitura. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me e desatar-lhe as correias da sandália. Eu vos batizo com água, e ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu, Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Então aqui a gente vê, antes da gente continuar essa leitura, né, é interessante pontuar que o Evangelho de Marcos, ele foi, segundo os historiadores, o primeiro evangelho a ser escrito. Quem era Marcos? Marcos, ele era apóstolo de Jesus, discípulo? Não, Marcos não era apóstolo. Marcos, ele era um discípulo, um seguidor de Jesus, e ele era próximo de Pedro. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vai ver essa figura chamada João Marcos, que está sempre na companhia de Pedro. Então, muito provavelmente, Pedro, ele faz os relatos e João Marcos foi aquele que fez o registro desses relatos. Então, o primeiro evangelho a ter sido escrito foi o de Marcos. Logo depois vieram os outros, Mateus, Lucas e o evangelho de João. Esses outros evangelistas também se utilizaram do evangelho de Marcos, daquilo que Marcos escreveu. E cada evangelista, cada escritor, ele escreve com um objetivo, com um propósito para um público específico. Marcos, por exemplo, ele escreveu o registro, da história de Jesus, um registro bem resumido. O Evangelho de Marcos é o menor, tem apenas 16 capítulos, quando Mateus tem 28 capítulos, Lucas tem 24, João tem 21. Marcos tem apenas 16 capítulos. E interessante que Marcos, ele escreve numa dinâmica mostrando exatamente um Jesus bem dinâmico. Marcos, ele escreve endereçado aos romanos, e com isso ele quer mostrar,
os romanos eles se identificavam muito com a força, porque obviamente o Império Romano era quem governava naquela época, e eles governavam com base na força, né? Nas suas armaduras, no seu poder bélico, no seu poder de força, de luta, de guerra. Então o evangelista Marcos, ele quer mostrar um Jesus poderoso, um Jesus que faz as coisas rápidos, que é dinâmico, um Jesus que cura, que estende a mão, que faz acontecer, né? O Império Romano foi um império de muito progresso, avançou muito e rapidamente. Então, o evangelista Marcos quer mostrar também um Jesus assim, que vai avançando rapidamente, nas curas, nos milagres, enfim. E aqui logo no primeiro capítulo, né, nós temos, antes de começar a história de Jesus, propriamente dita, a história do seu precursor, que é João Batista. Né? João Batista surge no deserto e o Marcos aqui, ele, no versículo de número 2, ele mostra que o surgimento de João Batista foi para se cumprir uma profecia que estava escrita no profeta Isaías, né? Eis que aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, a voz do que clama no deserto. Então, por que João ele pregava no deserto, né? Por isso essa identificação com essa passagem de Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esse é João Batista, né? João Batista, ele é primo de Jesus. Ele é mais velho do que Jesus, apenas 6 meses. 6 meses mais velho que Jesus? Não, João Batista é 6 meses mais novo do que Jesus. Porque quando Maria está grávida de Jesus, com 6 meses ela vai visitar a sua parente, que é a mãe de João Batista. E lá, quando Maria chega, grávida... Não, peraí, rapaz, agora me pegou, hein? Me pegou. Deixa eu dar um pulinho aqui no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, quer dizer, porque o Evangelho de Lucas tem essa informação. O Evangelho de Lucas tem essa informação. Ó, Maria visita Isabel, Lucas capítulo 1, verso 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Isabel é a mãe de João. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e tal. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes. Sucedeu que no 8º dia foi circuncidada, de modo nenhum respondeu. Eu acho que está no capítulo 1, versículo 36. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês. Isso mesmo, ó. João é 6 meses mais velho do que Jesus, né? E João é 6 meses mais velho que Jesus e primo de Jesus. Então João é esse personagem que está preparando o caminho. E me chamou a atenção nessa minha primeira leitura a mensagem de João, aqui no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, no versículo 4, que diz assim: Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Essa era a mensagem de João, arrependimento para remissão de pecados, né? Arrependei-vos e os seus pecados serão perdoados. E aí o versículo 5 diz: E saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando os seus pecados, eram batizados por João. Olha que interessante, João está pregando no deserto uma mensagem de arrependimento, e as pessoas vão deixando a cidade para ir até João, para ouvir João falar sobre os pecados delas. E ali, através dessa mensagem, eles ouvem essa pregação de arrependimento e se arrependem dos seus pecados. E uma vez arrependidos dos seus pecados, eles são por João batizados, né? Batizados. Muito interessante essa mensagem de João, uma mensagem de arrependimento de pecados. E, irmãos,
Isso tem que ser uma constante nas nossas vidas, né? Arrependimento. Um cristão, ele vive se arrependendo. Tem que estar se arrependendo todos os dias. Se arrependendo de quê? Porque às vezes você pode não ter cometido um pecado gravíssimo, não roubei, não matei, não fumei, não fiz, né? Mas existem outros pecados, né? A negligência, por exemplo, é um pecado. Você tem orado todos os dias, tem lido a palavra de Deus? Não. Então você tem sido uma pessoa negligente. Então você precisa pedir perdão ao Senhor pela sua negligência. Dizer: Deus, perdoe-me, Pai, pela minha negligência. Eu reconheço que eu poderia estar muito melhor. Eu reconheço que talvez eu nem estaria nessa situação se eu estivesse buscando ao Senhor, se eu estivesse consagrando a minha vida. Então, negligência também é um pecado. Por isso que nós cristãos devemos nos arrepender todos os dias. Um coração arrependido é um coração abençoado. O arrependimento é uma porta de acesso, irmãos. Arrependimento não impede ninguém de nada, muito pelo contrário. O arrependimento nos possibilita a viver experiências e a receber coisas da parte do Senhor. Então João está pregando no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E as pessoas iam ter com João e, confessando os seus pecados, eram por ele batizados. Então, hoje é o dia de confessar os nossos pecados e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu garanto a você que se você orar ao Senhor agora e pedir perdão pelos seus pecados, o Senhor vai te limpar, vai te purificar, e após essa oração, você vai estar sarado, curado, em nome de Jesus. Vamos orar então? Vamos pedir perdão ao Senhor juntos nessa manhã? Feche os teus olhos, ó Deus. Pai querido, mais uma vez na sua presença, quero te louvar, quero te agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder ter acesso à sua palavra e ouvir a sua voz. Nessa manhã, nessa meditação, nessa reflexão, nesse devocional, o Senhor tem falado conosco sobre arrependimento de pecados, perdão de pecados. Somos pecadores, ó Pai, e queremos ter a nossa alma limpa, a nossa alma curada. Só o Senhor pode nos perdoar, só o Senhor pode nos limpar. O que eu peço agora, Pai, é que o Senhor nos perdoe. Perdoe, Deus, o meu pecado, perdoe a minha negligência, perdoe-me por não ser mais ativo, mais intenso, perdoe-me por não me entregar mais do que deveria. Perdoe-me, Senhor, perdoe-me, ó Deus, eu quero ser melhor. Perdoe-me por falar aquilo que não deveria, por pensar aquilo que não deveria, por fazer aquilo que não deveria. Perdoe meus erros, perdoe meus pecados, meus erros, ó Deus, contra os meus familiares, contra os meus próximos, contra os meus amigos. Perdoe-me, Deus, por errar, por não estender a mão, por virar as costas. Perdoe-me por tudo que tenho feito, ó Pai. Tem misericórdia de mim. Limpa o meu coração, limpa a minha alma e ajude-me a melhorar para a honra e para a glória do seu nome. É a minha oração, é a nossa oração, é em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um dia abençoado, uma semana cheia da presença de Deus, é em nome de Jesus.